Artigo 80. A OAB pode participar e colaborar em eventos internacionais de interesse da advocacia, mas somente se associa a organismos internacionais que congreguem entidades congêneres. Parágrafo único. Os conselhos seccionais podem representar a OAB em geral ou os advogados brasileiros em eventos internacionais ou no exterior, quando autorizados pelo Presidente Nacional. Artigo 81. Constatando grave violação do Estatuto ou deste Regulamento Geral, a diretoria do Conselho Federal notifica o Conselho Seccional para apresentar defesa e, havendo necessidade, designa representantes para promover verificação ou sindicância, submetendo o relatório ao Conselho Pleno. Parágrafo 1º. Se o relatório concluir pela intervenção, notifica-se o Conselho Seccional para apresentar defesa por escrito e oral perante o Conselho Pleno, no prazo e tempo fixados pelo Presidente. Parágrafo 2º. Se o Conselho Pleno decidir pela intervenção, fixa prazo determinado, que pode ser prorrogado, cabendo à diretoria designar diretoria provisória. Parágrafo 3º. Ocorrendo obstáculo imputável à diretoria do Conselho Seccional para a sindicância ou no caso de irreparabilidade do perigo pela demora, o Conselho Pleno pode aprovar liminarmente a intervenção provisória. Artigo 82. As indicações de ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade submetem-se ao juízo prévio de admissibilidade da diretoria para aferição da relevância da defesa dos princípios e normas constitucionais, e, sendo admitidas, observam o seguinte procedimento. Inciso 1. O relator, designado pelo Presidente, independentemente da decisão da diretoria, pode levantar preliminar de inadmissibilidade perante o Conselho Pleno, quando não encontrar norma ou princípio constitucional violados pelo ato normativo. Inciso 2. Aprovado o ajuizamento da ação, esta será proposta pelo Presidente do Conselho Federal. Inciso 3. Cabe à assessoria do Conselho acompanhar o andamento da ação. Parágrafo 1º. Em caso de urgência que não possa aguardar a sessão ordinária do Conselho Pleno ou durante o recesso do Conselho Federal, a diretoria decide quanto ao mérito ad referendum daquele. Parágrafo 2º. Quando a indicação for subscrita por Conselho Seccional da OAB, por entidade de caráter nacional ou por delegação do Conselho Federal, a matéria não se sujeita ao juízo de admissibilidade da diretoria. Artigo 83. Compete à Comissão Nacional de Educação Jurídica do Conselho Federal opinar previamente nos pedidos para criação, reconhecimento e credenciamento dos cursos jurídicos, referidos no artigo 54, inciso 15 do Estatuto. Parágrafo 1º. O Conselho Seccional, em cuja área de atuação situar-se a instituição de ensino superior interessada, será ouvido preliminarmente nos processos que tratem das matérias referidas neste artigo, devendo a seu respeito manifestar-se no prazo de 30 dias. Parágrafo 2º. A manifestação do Conselho Seccional terá em vista especialmente os seguintes aspectos. Alínea A. A verossimilhança do projeto pedagógico do curso em face da realidade local. Alínea B. A necessidade social da criação do curso, aferida em função
dos critérios estabelecidos pela Comissão de Ensino Jurídico do Conselho Federal. A linha C. A situação geográfica do município sede do curso, com indicação de sua população e das condições de desenvolvimento cultural e econômico que apresente, bem como da distância em relação ao município mais próximo onde haja curso jurídico. A linha D. As condições atuais das instalações físicas destinadas ao funcionamento do curso. A linha E. A existência de biblioteca como acervo adequado, a que tenham acesso direto os estudantes. Parágrafo 3º. A manifestação do Conselho Seccional deverá informar sobre cada um dos itens mencionados no parágrafo anterior, abstendo-se, porém, de opinar conclusivamente sobre a conveniência ou não da criação do curso. Parágrafo 4º. O Conselho Seccional encaminhará sua manifestação diretamente à Comissão de Ensino Jurídico do Conselho Federal, dela não devendo fornecer cópia à instituição interessada ou a terceiro, antes do pronunciamento final do Conselho Federal. Seção 3 do órgão especial do Conselho Pleno. Artigo 84. O órgão especial é composto por um conselheiro federal, integrante de cada delegação, sem prejuízo de sua participação no Conselho Pleno, e pelos ex-presidentes, sendo presidido pelo vice-presidente e secretariado pelo secretário-geral adjunto. Parágrafo único. O presidente do órgão especial, além de votar por sua delegação, tem o voto de qualidade. No caso de empate, salvo quando se tratar de procedimento disciplinar passível de aplicação de sanção prevista no artigo 35 do Estatuto da Advocacia e da OAB, caso em que, quando houver empate de votos, o presidente votará apenas por sua delegação, prevalecendo a decisão mais favorável ao advogado representado. Artigo 85. Compete ao órgão especial deliberar, privativamente e em caráter irrecorrível, sobre: inciso 1. Recurso contra decisões das câmaras, quando não tenham sido unânimes, ou sendo unânimes, contrariem a Constituição, as leis, o Estatuto, decisões do Conselho Federal, este Regulamento Geral, o Código de Ética e Disciplina, ou os provimentos. Inciso 2. Recurso contra decisões unânimes das turmas, quando estas contrariarem a Constituição, as leis, o Estatuto, decisões do Conselho Federal, este Regulamento Geral, o Código de Ética e Disciplina, ou os provimentos. Inciso 3. Recurso contra decisões do presidente ou da diretoria do Conselho Federal e do presidente do órgão especial. Inciso 4. Consultas escritas, formuladas em tese, relativas às matérias de competência das câmaras especializadas ou à interpretação do Estatuto, deste Regulamento Geral, do Código de Ética e Disciplina e dos provimentos, devendo todos os conselhos seccionais ser cientificados do conteúdo das respostas. Inciso 5. Conflitos ou divergências entre órgãos da OAB. Inciso 6. Determinação ao Conselho Seccional competente para instaurar processo, quando em autos ou peças submetidos ao conhecimento do Conselho Federal, encontrar fato que constitua infração disciplinar. Parágrafo 1º. Os recursos ou órgão especial podem ser manifestados pelo presidente do Conselho Federal, pelas partes ou pelos recorrentes originários. Parágrafo 2º. O relator pode propor ao presidente do órgão especial o arquivamento da consulta, quando não se revestir de caráter geral, ou não tiver pertinência,
com as finalidades da OAB ou o seu encaminhamento ao Conselho Seccional, quando a matéria for de interesse local. Artigo 86. A decisão do órgão especial constitui orientação dominante da OAB sobre a matéria, quando consolidada em súmula publicada na imprensa oficial.